Olá, devoradoras de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser uma resenha de uma leitura para vestibular. E o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é Quincas Borba, do Machado de Assis, que é um livro que eu li 2 vezes. Eu li a primeira vez ano passado, após assistir a peça que passou aqui na minha cidade, e aí esse ano eu tive que relê-lo para fazer um trabalho de escola. Eu tô com o cabelo molhado porque eu acabei de tomar banho, precisa ter uma tiarinha aqui pra ver se fica parado o cabelo, mas relevem, lá vamos nós. Então, para análise, como é uma leitura para vestibular, eu vou trazer uma análise mais detalhada e vou falar também sobre o autor e sobre a obra, tipo, quando foi publicado e tal e tal. O livro foi publicado inicialmente em 1891 no formato de folhetim e anos depois ele foi transformado em um livro. Ele pertence a uma trilogia, assim, que não continua, mas que se interligam. Ele é o segundo livro. Primeiro a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, e depois Dom Casmurro, que também é um clássico muito conhecido do Machado de Assis. Agora vamos para o enredo do livro, né? Ele é um livro, assim, não muito grande. No começo, ele tem uma análise, explica toda a história do livro. Mas ele não é muito longo, ele tem 174 páginas, assim, é um livro que você acaba rapidinho. Assim, se você for acostumado com uma escrita, assim, mais pesada, mais antiga e com termos mais difíceis. Agora, se você não consegue muito, você vai demorar muito tempo mesmo, porque é um pouco complicadinho, sabe? O livro ele vai tratar do Rubião, que é um professor primário, né? E depois ele acaba se tornando amigo e discípulo de quem? Do Quincas Borba, que é um cara filósofo, né, que tem uma teoria. A relação dele se deu pela irmã do Rubião, porque o Quincas Borba, ele tinha quase que assim uma relação com ela, eles tipo se gostaram, mas não acabaram ficando juntos, então ele acaba conhecendo o Rubião por essa ligação e eles acabam se tornando muito amigos. Quincas Borba, que eu citei pra vocês, ele aparece anteriormente nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se eu não me engano, ele aparece 2 vezes, e uma vez ele tá assim, em sã consciência, e na segunda ele já acaba virando mendigo. Como eu disse pra vocês, ele acaba se tornando enfermeiro do Quincas Borba. Por quê? Porque o Quincas Borba acaba ficando doente e acaba até morrendo. E com a morte dele, como ele era uma pessoa solitária, ele não... Gente, o gato acabou de saltar nas minhas pernas. Como o Quincas Borba, ele não acabou casando com a irmã de Rubião, ele era sozinho no mundo. E a única pessoa que ele tinha mais assim, era esse amigo dele. E ele tinha um cachorro também que ele deu o mesmo nome que o seu pra ele, de Quincas Borba. E eram, assim, os únicos amigos mesmo dele. Então ele acaba deixando completamente, toda a sua fortuna pra o Rubião. E o Rubião, assim, ele fica feliz, né, porque ele era de uma classe baixa, assim, baixa e média, ele não tinha tanto dinheiro, tanta capital, né. Então, ele fica feliz com isso, só que para que ele fique com a herança, ele tem uma condição e ele precisa cuidar do cachorro, né, porque o Quincas Borba acaba morrendo e deixa o cachorro sozinho, né. O cachorro fica praticamente órfão porque ele não tinha ninguém. Aí o Rubião aceita. De primeira ele tinha dado o cachorro para outra pessoa, aí ele teve que ir atrás dessa pessoa para pegar o cachorro, mas ele aceita e fica com todo a herança, né, de Quincas Borba. Ele acaba decidindo se mudar de Barbacena, que é no interior de Minas Gerais, onde eles moram. Ele acaba querendo sair de lá para ir para a corte, que era o Rio de Janeiro. Eles não falavam muito Rio de Janeiro, eles falavam mais corte. Durante esse caminho, esse percurso, ele acaba conhecendo o casal Cristiano Palha e Sofia Palha, que eram, assim, um casal aleatório que tava no mesmo trem que ele estava indo, né. O Rubião, de primeira, ele acaba ficando apaixonado, ele teve, assim, um amor à primeira vista pela Sofia. Ele vê ela, ele acha muito linda, fica impactado e tal, aí ele começa a conversar com o Cristiano, ele se dá bem e aí eles acabam virando amigos. E o Rubião acaba falando sobre essa herança, né, ele acaba falando que ele foi o herdeiro universal. E aí eles, assim, esse Cristiano, como ele é muito esperto, ele é malandro, ele já, assim, já pensa, esquematiza um plano e já envolve o Rubião na laia dele. E aí ele
se convoca, né, se autoconvoca a mostrar a corte para o Rubião. E aí eles viram amigos e tal, e o Rubião vai entrando cada vez mais na laia deles. A proximidade do casal realmente trata-se apenas de conveniência, apenas pra, assim, tentar aniquilar todo o dinheiro do Rubião, né? Acabar com, tentar aproveitar da boa vontade dele. E aos poucos, assim, ao longo da história, o Rubião vai percebendo sim que é tudo na base do interesse, ele vai percebendo sim também pela relação que ele tem com a Sofia. Porque ele tenta, assim, sabe, se aproximar dela, assim, ela vai meio que camuflando, assim, vai tentando entrar no meio, mas depois não entra, aí dá assim, um rolo, assim, mas ele percebe que é tudo na base do interesse. E aos poucos o Rubião vai enlouquecendo, né? Porque ele fica com um desgosto muito grande, sabe? Ele fica realmente triste por aquela situação e ele acaba enlouquecendo. Eu não disse pra vocês, mas o Quincas Borba também. Ele, antes de morrer, ele acaba meio que enlouquecendo. Ele manda uma carta pro Rubião falando que era outra pessoa. Ele manda uma carta pro Rubião falando que ele é Santo Agostinho, que ele viu que os dois são muito parecidos, então ele acha que ele é Santo Agostinho. Ou seja, tanto o Rubião quanto o Quincas Borba, quando vão, assim, quando estão no final das suas vidas, eles acabam enlouquecendo. O Rubião, então, por causa do desgosto, começa a apresentar traços de demência e loucura, né? Tinha crises, assim, no começo acontecia, assim, uma crise por semana. Mas aí começou a se intensificar e ele começou a achar que ele era Napoleão Bonaparte, né? Napoleão III. As pessoas ao seu redor começam a perceber. E naquela época, tipo, eles não tinham, assim, tanta noção de respeito, de alteridade e tal. Eles começaram a julgar mesmo. As pessoas começaram a ver ele tendo um ataque e começavam a gritar ô gira, tipo, chamavam ele de doido mesmo e não ajudavam, sabe? Até que a dona Fernanda oprime a Sofia, fazendo com que a Sofia obrigue o marido dela a colocar o Rubião numa casa de tratamento, né? Pra ver se ele muda isso, né, e tal. E com a loucura dele, ele também começa a criar umas coisas da cabeça e soltar alguns eventos, tipo, relacionado à Sofia, dele gostar dela e dele querer transformá-la em imperatriz. E aí, como vai começar a prejudicar ela, aí ela já impõe mais, já fala pro marido. Ele até esquece no primeiro momento, porque tem alguns eventos acontecendo com a prima da esposa. Mas aí depois ele se lembra e acaba colocando o Rubião, sim, numa casa de tratamento. Ele começa a não receber tantas visitas e a ser esquecido. E quando ele foi levado para essa casa, o cachorro não foi levado junto dele. Então ele começa a sentir falta do animal e ele pede para Sofia e para dona Fernanda levar o animal para ele fazer uma companhia, né? Hoje, assim, de uma semana, se eu não me engano, ele acaba fugindo. Ele pede ajuda pro Palha, mas o Palha, assim, ele começa acreditando, mas depois pergunta pro médico, o médico falou que não, ele não foi totalmente curado ainda e tal. E aí ele acaba realmente fugindo, ele e o cachorro, e eles voltam pra Barbacema, né? Eles conseguem fugir do hospício e vão pra Barbacema, voltam pra cidade natal, porque o Rubião, ele tem essa característica de ser muito nacionalista, sabe? Ele gosta bastante, toda hora ele vai relembrar de Barbacena e falar o quanto ela é melhor que o Rio de Janeiro. Acabam não sendo acolhidos pelas pessoas de lá, eles acabam ficando uma noite na rua e julgados, sendo sempre julgados pela loucura do Rubião. E aí, numa noite dessas, ele acaba morrendo, assim, o gato tava passando aqui, gente. Ele morre primeiro que o cachorro e depois o cachorro morre, né? Porque ele passa fome, ele fica junto do Rubião, no corpo do mesmo, jogado na rua em frente a uma igreja, e os dois acabam morrendo. E é esse, assim, meio que por cima, sem muito detalhes, o enredo do nosso livro. Agora eu vou falar um pouco dos pontos interessantes, assim, em relação a socialmente, o que é a crítica social que esse livro traz. É muito interessante que ele analisa as relações e as formas humanas de uma forma, assim, bem crítica. Machado, assim, muitas vezes mostra que o interesse financeiro é o motivador, assim, principal de algumas amizades, de algumas relações. Mostra, assim, nitidamente que, às vezes, o dinheiro, a relação econômica, mantém muito um relacionamento.
Que nem, eu acho que assim, ele traz mais a relação do Rubião e do casal, que o relacionamento deles era totalmente baseado apenas por causa do dinheiro que o Rubião trazia consigo, né? Não era algo de afinidade nem nada, era realmente apenas por causa do dinheiro. E ele traz isso de uma forma assim bem criticamente para mostrar mesmo que isso é uma coisa que acontece, não é um tabu e que é algo que precisa mudar. Sem contar também que ele mostra a questão dos relacionamentos apenas por interesse. Porque, assim, você acha que não, mas ao meu ver, a Sofia apenas casou com o Palha, mas por causa do dinheiro, sabe? Porque no começo ela não amava ele tanto assim. Ela pode apresentar algumas questões em relação ao amor, mas inteiramente em relação ao status social, em relação ao status social e o dinheiro mesmo. E eles podem conseguir sentir um sentimento de amor depois, mas sempre o inicial é a questão econômica, a questão do dinheiro. Como eu disse pra vocês, o Quincas Borba, o falecido Quincas Borba, ele era um filósofo. Ou seja, no começo da história nos é apresentado uma filosofia que ele criou, que é o humanitismo. E essa teoria, ela é retratada perante o livro na história do Rubião. Porque essa teoria falava o quê? Que nunca se tem, tipo, a aniquilação total. Sempre... Não, assim, se tem a aniquilação total para que se haja a vida. Que nem ele traz o exemplo da frase ao vencedor as batatas, que ele nos diz sobre duas tribos que elas precisam comer e só há um local onde há batata. Vou falar assim meio por cima, assim. O humanitismo seria uma tribo acabar com a outra e ir atrás da batata, porque tipo, a morte dessa tribo seria um porquê da vida, seria um propósito para que se haja a vida. Então, mesmo acabando com um, se tem a vida do outro, então é meio que isso. Ele traz essa teoria como se a guerra fosse uma forma de seleção natural, que tipo, ganha o que for melhor, ganha o que tiver melhores capacidades, o que tiver melhores experiências, sabe? O que for mais desenvolvido. Então ele traz isso, e na história do Rubião a gente tem essa característica muito grande, que seria em relação ao Rubião e ao casal, né, Sofia e Palha. Mas é como se eles fossem dois animais e o casal fosse mais desenvolvido que o Rubião. Por isso o Rubião acaba, assim, acabando sem dinheiro, pobre e enlouquecido. Por quê? Porque o mais desenvolvido acabou com o menos desenvolvido, ou seja, uma seleção natural, uma forma de representar a teoria do humanitismo, alimentando-se da fortuna e da credibilidade do Rubião. Agora vamos falar um pouquinho da escrita do autor. O livro, ele é publicado em capítulos curtos, tem alguns capítulos, assim, de 3 linhas, sabe? São uns capítulos, assim, absurdamente curtos. E a história é narrada por um narrador onisciente, ou seja, ele conhece toda a história, ele tem detalhes, ele sabe detalhes da história, sabe o que os personagens pensam, só que tudo em terceira pessoa. Ou seja, o narrador não participa das ações, mas ele sabe de tudo, sabe dos pensamentos, sabe de detalhes, sabe da história completinha, mas não participou da mesma. Ele pode se comunicar, assim, diretamente com o leitor. A gente tem um exemplo que tá no começo do livro, no 3º capítulo. Eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho pra exemplificar. Tá aqui no finalzinho do capítulo 3, tá aqui no finalzinho, eu até grifei aqui de lápis a parte que ele fala assim: deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com as borlas do chambre nos joelhos e cuidando da bela Sofia. Vem comigo, leitor, vamos vê-lo, meses antes, à cabeceira do Quincas Borba. Ou seja, ele começa apresentando o Rubião como ele está atualmente, e depois ele fala: ah não, leitor, vamos parar por aqui, vamos voltar pro passado para você ver o que aconteceu. Ou seja, ele conversa diretamente com o leitor. É algo assim bem característico do Machado de Assis e aparece bastante, aparece várias vezes aqui no livro. E eu acho que é isso. Como eu disse no começo, as palavras assim são mais complicadas porque é um livro mais antigo, sabe? Com uma linguagem mais passada. Então tem assim palavras bem difíceis. Tem algumas que... eu não peguei o dicionário para nenhuma delas, para assim, entender nenhuma delas. Porque no contexto dá para você, assim, assimilar, entender. Mas
Tem algumas que sim, se possível, pega o dicionário pra ver, porque, né, são palavras meio complexas. Mas você entende, assim, perfeitamente o livro, sabe? Você tem que ler, eu também só consigo ler ele, eu dou essa dica, ler num ambiente silencioso, porque que nem eu leio bastante na escola. Se eu levar ele pra ler na escola, não dá certo, porque durante, assim, as trocas de aula, os alunos querem conversar, uma barulheira, não dá pra você ler. Eu lia bastante ele na escola, na hora do almoço, porque aí eu fico quietinha lá no meu canto, lendo o livro, boto um fone com uma música e leio o livro. Mas assim, recomendo a leitura no local silencioso para que você assimile totalmente o que está se passando no livro. Assim, ver a história do Rubião, ver como essa relação toda acontece, como é uma pessoa normal entrar numa classe social alta também é muito interessante para como ponto de partida, é muito interessante para você ver que realmente a nossa sociedade é muito falsa e só pensa em si mesmo, sabe? Em se vangloriar, em ser o melhor. E assim, é muito bom, gosto bastante desse livro. Eu fiz um resuminho dele, gente, um mapa conceitual, vou pegar aqui pra vocês verem, que eu comentei em um dos vídeos e eu acabei não mostrando, mas eu vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui, gente, peguei pra vocês, ó. Tá bem cheio de coisa, porque eu coloco em relação ao enredo e a coisas mais técnicas do livro, né? Mas vou trazer aqui mais perto pra vocês darem uma olhadinha, ó. Aí eu escrevo. Eu posso fazer um vídeo ensinando fazer porque agora eu estou lendo Deixa a Neve Cair. Mas quando eu acabar, eu vou começar a ler aquele livro que eu mostrei pra vocês, Minha Vida de Menina. E com certeza eu vou fazer um resumão dela, igual eu fiz de Quincas Borba. Então, se vocês quiserem que eu traga um vídeo, deixem bastante comentários aí embaixo e mandem bastante mensagem no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo, que é Maria_Nascimento 5. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Assim, falei por cima. Quis focar bastante, assim, na parte da teoria e no que o livro expressa, porque às vezes no vestibular não cai tanto sobre o enredo, sabe? Cai mais sobre isso, sobre o que o livro passa em relação à época da sociedade. Espero que vocês tenham entendido. Espero trazer mais vídeo pra vocês. E é isso, gente. Tchau!